Muito bom dia, está no ar o seu programa Bola na Rede. Eu, Flávio Silva e Ernesto Dias para debatermos o futebol. Bom dia, Ernesto. Muito bom dia, Flávio Silva, entrando na sua casa na hora do almoço junto com a sua família. E vou te falar, no jogo do Atlético e do Vila, Flávio, não faltou emoção no final do jogo. Com 2 gols de cabeça, um do lado do Atlético e um do lado do Vila, deu emoção total. É isso, e a torcida fez barulho dentro do estádio Antônio Ascioli. Vamos falar de Goiás Esporte Clube na Série A, falar de Aparecidense pela Série D, Seleção Brasileira de Futebol Feminino. As meninas já embarcaram para o Mundial. Então, se ligue aí, porque está no ar o nosso Bola na Rede. Estamos de volta agora para falar do clássico Atlético Goianiense e Vila Nova pelo Brasileiro da Série B. O Vila, que entrou em campo líder com esse empate e as somas dos outros jogos, o Vila é segundo colocado. O Sport assumiu a liderança do Brasileiro da Série B. Ernesto, 1-1 em campo, como o senhor disse, gols de cabeça no segundo tempo. O Atlético, que abriu o placar, foi superior? Flávio, o time do Atlético não foi superior, o Vila também não foi superior. O jogo foi muito bem equilibrado, muito bem disputado. Lucas Gasal fez o gol aos 42 minutos, veja só, o Atlético já estaria com os 3 pontos na capanga. Não foi o que aconteceu, Flávio. O Vila empatou com Marlone, o ex-Goiás e o ex-Corinthians. O Vila mantém-se aí no G4, que é o mais importante. O Atlético vai com 22 pontos. Eu espero agora novas adaptações do Atlético. Mas superior, o Vila foi até o finalzinho com um empate. Fora de casa, o Vila mantém-se com 1 ponto. O Atlético poderia ter 3 pontos dentro de casa, já que jogou no estádio Antônio Ascioli. Meu grande amigo Flávio. Flávio, você que esteve nas 4 linhas fora de campo do estádio Antônio Ascioli, o que você achou? Bem, Ernesto, a nossa equipe esteve à porta do estádio Antônio Ascioli, falamos com a torcida atleticana e olha, a torcida estava com aquele ânimo que assim, agora, frente ao Vila, é o momento do Atlético subir na tabela. Subir na tabela era o ânimo da torcida atleticana, viu, Ernesto? Mas, dentro de campo, não foi o que aconteceu. Então, na minha opinião, o Vila saiu no lucro. Afinal, clássico é clássico e vice-versa. Esse empate do Vila ajudou e muito. Se esperava uma pressão maior do Atlético Goianiense, coisa que não aconteceu ofensivamente, não aconteceu. O Vila suportou bem e mais, teve poder de reação logo após tomar o gol para ir buscar o empate. Então vamos acompanhar o que de melhor aconteceu do clássico pela Série B. Atlético Goianiense 1, Vila Nova também 1. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Em nome de Guaraná Quat, o Bola na Rede traz para você o que de melhor aconteceu no primeiro clássico do futebol goiano no Brasileiro da Série B. Os melhores momentos de Atlético Goianiense e Vila Nova. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Com gols no final, Atlético Goianiense e Vila Nova empatam o clássico goiano na Série B. Atlético Goianiense e Vila Nova entraram em campo para o primeiro clássico goiano do Campeonato Brasileiro Série B. No estádio Antônio Ascioli, o jogo teve emoções até o último minuto e no final, o duelo terminou empatado em 1-1. Lucas Gasal marcou para o Dragão e Marlone empatou o confronto aos 50 minutos do segundo tempo. O Dragão volta a campo no próximo dia 7, diante do Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael. O Tigrão irá duelar contra o Vitória no dia 10, no Oba. Em casa, o Atlético Goianiense tentou se impor no começo do jogo diante do Vila Nova, porém em grande fase, o Colorado logo mostrou suas garras. O grande duelo do primeiro tempo foi entre Guilherme Parede e o goleiro Ronaldo. Logo no início, o atacante colorado invadiu a área e bateu no canto, mas o arqueiro salvou. O confronto voltou a ocorrer em boa finalização da entrada da área do jogador, mas mais uma vez Ronaldo salvou o Dragão. O Atlético Goianiense tentava algumas investidas, mas sem grande sucesso. A última boa chance foi novamente do Vila Nova com Caio Dantas, mas o arqueiro campineiro ficou com a bola.
No segundo tempo, o jogo começou mais equilibrado, porém no contra-ataque o Vila Nova teve a grande oportunidade. Guilherme Parede deixou Everton Brito na cara do gol, mas Ronaldo fez grande defesa. Ayrton chega pela direita e cruzou. Denis Júnior desviou e Daniel tenta a finalização, mas o arqueiro colorado ficou com a bola. O jogo caminhava para um empate sem gols no Antônio Ascioli, porém aos 42 minutos, o Atlético Goianiense conseguiu furar a boa defesa do Vila Nova. Após cobrança de escanteio, Lucas Gasal subiu e cabeceou no canto direito para abrir o marcador. Mas aos 50 minutos, o Tigrão empatou. Após cruzamento da direita, Marlone subiu livre e cabeceou para decretar o empate no confronto. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Muito ruim falar de um gol que você acaba tomando, faltando alguns segundos para acabar o jogo, num clássico, onde nós poderíamos ter evitado isso. Mas você falou bem, o time deu uma resposta muito boa, principalmente no segundo tempo, onde nós fizemos o gol, continuamos fazendo algumas jogadas até antes do gol. Fica um sentimento triste, né? Mas sabendo que tem um outro lado, que o time pode dar mais, o time deu uma resposta hoje naquilo que a gente espera de cada um deles, do nosso elenco. Levanta a cabeça, tem que ser forte. Nesses momentos é que a gente sabe quem é forte de verdade, quem sabe nos dias que você queria os 3 pontos não acontece, e dá sequência no trabalho com mais grinta ainda, com mais trabalho, procurando corrigir, procurando passar para os jogadores aquilo que nós temos que fazer. Então fica um gosto amargo, com certeza, mas segunda-feira a gente já tem um compromisso de trabalhar novamente para seguir o nosso objetivo, né? É lógico que hoje fica esse sentimento triste, mas a gente ainda está buscando aquilo que é o principal objetivo, que é o acesso. Nós tivemos alguns problemas porque nós não competimos como competimos hoje, né? Alguns jogos realmente a gente ficou abaixo, né? Mas também o Atlético foi muito bem no jogo, jogou com um time muito certinho, o time está muito organizado, defende muito bem. A gente tem que reconhecer isso. Hoje, os 2 times aqui, o Vila com condição maior, tem condição de chegar na Série A. O campeonato ainda está no começo, o campeonato ainda está ainda no final do primeiro turno, então dá para a gente ter uma reação. A vitória era mais importante para nós, até pelo que nós apresentamos no segundo tempo, né? Mas, infelizmente, teve ali uma desatenção, que a gente podia ter marcado pressão à bola, não pressionou, e aí eles estão num momento realmente iluminado, o time está muito bem posicionado, muito organizado, muito difícil de entrar no Vila. O Vila realmente está fazendo um grande campeonato, eu tenho que reconhecer, isso é uma realidade. Agora, ponto, né? Reconheci tudo do adversário. O Atlético foi muito esculhambado pela nossa imprensa, por muita gente. O Atlético tem um histórico de sempre reagir e consertar os seus próprios erros. Mas aí as pessoas já começam a duvidar de tudo, nada no clube presta, ninguém presta. Não é assim. Infelizmente, é muito torcedor de resultado, que o torcedor de verdade é o que torce para o clube, é o que veio aqui hoje. Porque o torcedor de resultado não veio porque ficou com medo de vir. Porém, o Atlético está vivo no campeonato. Se a gente consegue ganhar o jogo, ele estava a 6 pontos do líder, né? Tudo bem, tomamos o gol num jogo muito bom, principalmente o segundo tempo, que estava muito quente o primeiro, e o segundo tempo foi um jogo muito bom, a gente tem que reconhecer, e placar merecido, né? É evidente que tem muito torcedor no microfone, muito torcedor que coloca o Vila até como coitadinho, que não chegou na Série A. O Vila não é coitadinho, está fazendo um campeonato para chegar à Série A, mas tem 4 vagas, o Atlético também vai brigar por uma vaga. Então, a gente tem que ser racional nesse momento. As pessoas que formam opinião não podem ser torcedor, tem que ser realista. Foi um grande jogo, 2 equipes que podem chegar. Esse é meu pensamento. Sim, Geninho, a gente... O Marlone não tem entrado todos os jogos, tem até jogos que ele não entra, né? E o comportamento dele não muda. É um cara muito profissional, um cara que está sempre com
Vocês acompanham os bastidores, é um cara que sempre tem uma palavra positiva, sempre está torcendo, sempre está trabalhando, não é um cara que mantém a sua humildade, né? Eu acho que a humildade precede a honra. Hoje o Marlone foi honrado. Falei para os atletas no vestiário, eu ficaria feliz com qualquer um ter feito gol, se fosse gol contra, a gente ia ficar feliz igual, mas eu acho que o Marlone merecia muito, né? Porque a gente sabe, né, desse entorno aí, dessa pressão, como já teve com o Neto, às vezes tem com o Marlone, daqui a pouco se não empatasse o jogo, não empatou porque o Marlone entrou, se tivesse entrado outro tinha empatado. E o Marlone entrou e empatou, fiquei feliz, né? Comemorei muito o gol mesmo, porque do outro lado, quando fizeram o gol, também parecia que tinha acabado o mundo, então também tem de comemorar, né? Então a gente também comemorou efusivamente com meus atletas, fui lá abraçá-los, né? Porque vento que venta lá, venta cá, né? O mesmo palco que dá em Francisco, dá em Chico também. Então o mesmo direito que a comissão de lá tem direito de comemorar o gol, se jogar, fazer o que quiser, eu também quis extravasar e comemorar. Eu acho que a gente merecia o empate, né? O cruzamento do Marcelinho com a menina também que ficou um tempo de fora, tá voltando, né? No aquecimento, machucou a mão no aquecimento, né? E daqui a pouco entrou e deu o cruzamento bom do Marlone. Então a gente, estou muito feliz, não com o resultado, acho que eu ficaria mais feliz com a vitória, lógico, mas do jeito que foi, não dá pra gente reclamar, empatar quase no último lance do jogo, uma coisa muito bacana, e a questão do Marlone é isso, É um clássico, né? Às vezes as pessoas, elas acham que o momento, às vezes, de uma equipe, naquela antecedência da partida, às vezes, é melhor um pouco do que o outro, acha que vai ser franco favorito, e clássico não é isso, a gente sabe disso. E, inclusive, até as bancas de apostas aí, se você fosse ver os odds lá que eles falam antes do jogo, eles colocavam até o Atlético como favorito, né? Então, foi um jogo clássico, como eu disse. Acho que a intensidade do jogo foi um pouco abaixo do que as duas equipes poderiam proporcionar. Isto porque nós estamos falando do terceiro jogo em 7 dias, ambas equipes com viagens. Então, principalmente no caso a nossa, ela é uma equipe que exige muito do aspecto físico. Se as pessoas forem ver, marcação linha alta, marcação sob pressão, os 100 minutos de jogo, 110 minutos de jogo se for ter. Então, é um clássico, tem todo o seu nervosismo, mas a gente avalia como um ponto positivo, um ponto fora de casa, independentemente de ser um clássico ou não, ele é valioso. Ele é valioso. A gente tem um leme entre a gente, que a gente sai de casa com um ponto na bagagem, nós temos que fazer tudo para voltar com esse um ponto. Mas você, já que você está viajando, você vai buscar mais 2. Mas se tudo é errado, você leva esse pontinho. Um gol que fica com sabor de vitória, né? Um gol com sabor de vitória. Então, a gente parabeniza, né, o nosso grupo aí, é o que eu tenho falado, nós não somos só 11, nós somos ali 24 atletas de linha, 4 goleiros, que se a equipe, vamos dizer, que está iniciando o jogo, ela está conquistando os resultados, é porque o time de baixo está elevando o nível. Bem, ouvimos aí e vimos tudo que melhor aconteceu nesse empate. Atlético 1, Vila também 1. Ernesto, vamos acompanhar os próximos confrontos de Atlético Goianiense e Vila Nova. Vamos colocar na tela do torcedor? Bom, está aí então o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira no estádio Jorge Ismael de Biase, às 19 horas, enfrenta o Novo Horizontino. O Atlético jogando fora de casa. O Novo Horizontino é quarto na tabela com 29 pontos. O Atlético é o nono, 22 pontos. Já o Vila Nova, bem, o Vila entra em campo só na próxima segunda-feira, dia 10, no Oba. Às 20 horas, recebe o Vitória da Bahia. O Vila é segundo colocado com 31 pontos nesse momento. Já o Vitória é o quinto com 28 pontos na tabela. Ernesto Dias, tá aí os jogos, os confrontos dos nossos times no Brasileiro da Série B. O que esperar desse confronto? Vamos primeiro com o Dragão, Novo Horizontino e Atlético Goianiense. Embate muito duro para o Atlético Goianiense, mas agora, Valentim, tem como. As portas abriram. Se quer contratar, agora Atos Batista é o momento de levar o Atlético, não só a 9ª colocação, mas chegar até os 4. Eu acredito que com os portões abertos agora para uma nova contratação, o Atlético deva realçar e colocar o seu time em ação.
contratando 5 ou 6 jogadores pontuais, Flávio, que é o que interessa para o Atlético no exato momento. O Atlético na 9ª colocação e agora que o campeonato segue, que é de pontos corridos, mas já estamos no retorno, já estamos jogando de volta. E o Atlético tem sim que contratar pontuais jogadores. Ô Ernesto, você acredita numa contratação atleticana, aquele chamado jogador de Pará Aeroporto, ou o Adson vai continuar trazendo apostas? O Adson vai buscar jogadores na Sul-Americana, como ele prometeu, ou até mesmo o elenco dentro do país. Mas sim, se o Atlético quer se manter na Série B ou alcançar a terra prometida, tem que agora sim, com os portões abertos, buscar uma nova equipe, jogadores pontuais, viu, Flávio? Jogadores que sim vão definir. Não que o elenco que esteja aí esteja um pouco, mas está um pouco apático. Nós tínhamos aí Luiz Fernando, esse protagonista que já não está jogando tanto. Kelvin também sente a falta e a presença de um jogador. Só posso destacar Alberto Valentim com um jogador chamado Ronaldo, esse goleiro que tem sim defendido o Atlético. Vamos abrir os portões agora, abriu agora ontem, segunda-feira, a Adson Batista tem que ir fora das 4 linhas de campo e buscar o seu time ideal. O Atlético está numa situação um pouco perturbadora. Se mantém na Série B, mas se quer ir para a Série A, Flávio, agora é o momento de se definir de uma vez por todas. É o que a torcida espera. Agora vamos de Vila Nova e Vitória da Bahia. O que esperar desse confronto? Vila Nova e Vitória. Já é uma situação bem mais diferente para o Vila, porque já se mantém no G4. O Claudinei quer 2 ou 3 jogadores aí, mas que sejam jogadores pontuais, Flávio. Jogadores ali da base do meio de campo e 2 ou 3 para ajudar no ataque. O goleiro do Vila e a sua base de formação ali da defesa, que é o Xerifão Donato, Rodrigo Gelado, esse pessoal pode se manter. Ainda há uma preocupação, porque é o seguinte, como abrir os portões, Flávio? O que acontece? O Vila não pode perder jogadores. Porque nesse momento, Flávio, a gente vê que todas as equipes estão em busca de novos jogadores. O Vila tem jogadores para ser vendido. Mas se queremos manter essa base, porque estamos no G4, o que devemos fazer agora é tentar manter essa equipe e contratar 2 ou 3 pontuais para ajudar o Claudinei nessa grande jornada. Você ouviu aí uma análise dos próximos confrontos de Atlético Goianiense e Vila Nova pelo Brasileiro da Série B. Com essa, vamos a um breve intervalo. Na volta, tem mais futebol. Cada canto tem um São João diferente, mas em todos eles tem meu país Barraquinha, e o país Barraquinha da Bahia. Caruaru, Pernambuco, você ia falar, é? Lá tem comida de monte, sem miserinha. E em Goiás, Barraquinha tem que ter sofrência e pamonha. Pera aí, eu ousei Piauí, porque lá não falta milho assado e um tanto de brincadeira. O que eu ia dizer é que no meu país... Ah, não, ele ia falar da de Marília, que tem pé de moleque. Santo Antônio. É nada, só ele ia falar de Minas, que tem o caldo verde, uai. São Pedro. Deus, pegou muita coisa. Gente, não era desses cantos que eu ia falar, mas agora é. Tudo junto e misturado no meu país Barraquinha. Mostra pra gente também o seu país nas redes com a hashtag Meu País Barraquinha. Estamos de volta e, como eu disse, a equipe do Bola na Rede esteve à porta do estádio Antônio Ascioli no clássico Atlético e Vila Nova. E aí, flagramos algo inusitado. Um jovem torcedor do Vila Nova, mal informado... ou bastante corajoso. Eu acho que foi falta realmente de informação. Ele, vestido com a camisa do Vila Nova, compareceu à porta do estádio. Ernesto, vamos acompanhar essa matéria. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar.
Acabamos de pegar um incidente aqui à porta do estádio Antônio Ascioli. Um menor não identificado, desavisado, ele relatou ao comando de patrulhamento do futebol, que estava aqui à porta do estádio Antônio Ascioli, que se equivocou, se enganou a respeito da carga de 10% que poderia ser relacionada à torcida vilanovense. O jovem se equivocou e entrou na torcida. Não foi lesionado, não sofreu uma violência ali física, alguns jogaram bebida nele, ele ficou muito nervoso, mas um responsável estava ao lado e ainda bem, sem nenhuma lesão, e ele se retirou do local. Então, o que a gente pede e o que a gente faz no coro é que todas as torcidas tenham uma empatia. Violência não entra em campo. Aqui no estádio Antônio Ascioli, nem a porta do estádio ela entra. Vamos cobrir mais sobre esse confronto. O primeiro confronto dentro da Série B de Vila Nova e Atlético Goianiense e Vila Nova. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Bem, Ernesto, nós acompanhamos esse incidente, né? Graças a Deus, sem nenhum danos maiores ao jovem. Ernesto, agora... Intervenção rápida, foi o que a gente viu da Centenária, Polícia Militar, que agiu muito bem ajudando esse jovem, não é, Flávio? Vale ressaltar. E o Bola na Rede quer aqui deixar os parabéns, cumprimentar o BEP, que é o Batalhão de Eventos, né, que agiu rapidamente e resgatou aí esse jovem. Então, o que a gente coloca aqui? Atenção, torcedor, no estado de Goiás ainda não há duas torcidas em campo. Então, sempre que houver um clássico aqui, por favor, vamos se informar para que isso não aconteça, viu, Ernesto? É porque sempre vai ter que manter uma porcentagem mínima para o visitante e uma porcentagem maior para o time da própria casa, que foi o fato ontem do Atlético. E conforme você informou aí, Flávio, enquanto não há essa resolução de torcida meio a meio, vai ficar sempre essa porcentagem aí, 10% para a torcida visitante e o total completo para a torcida local. Lembrando que o Vila pleiteou essa carga de 10%, a diretoria atleticana não aceitou e não houve realmente esta possibilidade de duas torcidas em campo. Então, vamos nos informar bem, atenção torcedor, se informe antes de ir aos clássicos em Goiás. Ernesto, vamos falar de Mundial, de Copa do Mundo de Futebol Feminino. No domingo, o último jogo preparatório, a seleção feminina enfrentou o Chile, 4-0 em campo. Ernesto, as meninas estão preparadas? Lembrando que a Marta foi para campo, rapaz. E foi para campo porque a própria torcida exaltou o nome dela. A técnica não teve como fazer nada, a não ser colocar Marta em campo. Falando de futebol feminino, só nos traz alegria, Flávio. O futebol feminino tem nos dado o quê? Uma verdadeira ascensão no futebol. O futebol feminino marca essa hegemonia das mulheres querendo ser campeão. E o que falta para o Brasil e para a Marta é essa Copa do Mundo. E com certeza a seleção brasileira está caminhando para isso, está preparadíssimo para isso. E nós, do futebol masculino, temos muito ainda que aprender com o futebol feminino, que já vem destacando também nos campeonatos regionais e estaduais do nosso país. Mas falando de seleção brasileira, tá de parabéns mais uma vez aí, grande Marta, que entrou em campo e fez com que o Brasil se avançasse mais. Gostou do que viu, Flávio? 4-0 contra o Chile? Foi um passeio, né? Mas lembrando, passeio contra o Chile. Mas na Copa do Mundo, rapaz, tem uma tal de seleção americana. É o que eu sempre falo, que vale difícil, ressaltar. As americanas não só dentro de campo, mas com um emotivo a mais. Elas entram com o emocional de querem ganhar, querem a vitória. Mas não vai ser uma grande equipe para vencer o Brasil. Eu acredito no futebol feminino brasileiro, que cada vez mais está empolgante. As meninas estão com o emotivo lá em cima. E essa seleção que está aí, que foi contratada novamente, parece ser a equipe de ouro do Brasil. Falando de seleção americana, também temos que colocar
a seleção inglesa, que também vem muito forte para esse Mundial. Então vamos acompanhar o que de melhor aconteceu no confronto do futebol feminino. Brasil 4, Chile 0. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. A seleção brasileira de futebol feminino encerrou a preparação para a Copa do Mundo em alta ao golear o Chile por 4-0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha. A expectativa agora fica para a estreia da Copa do Mundo. O primeiro desafio será diante do Panamá, no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília, no Indymarch Stadium, em Adelaide, na Austrália. Assim que a partida começou, o Brasil iniciou o passeio. Com apenas 4 minutos, Nicole recebeu pela direita e cruzou para Gabi Nunes, que apareceu entre duas marcadoras para cabecear no fundo das redes, no ângulo da goleira Canales. Apesar do domínio brasileiro, o Chile chegou a assustar em alguns momentos. Aos 5 minutos, o Ruti exigiu boa defesa de Letícia. Logo depois, Araia colocou uma bola na trave em uma cobrança de falta pelo lado direito, surpreendendo a zaga do Brasil. O susto não incomodou a seleção brasileira, que ampliou aos 28 minutos. Antônia colocou a bola na cabeça de Duda Sampaio. A volante cabeceou certeiro para fazer 2-0. O terceiro saiu ainda no primeiro tempo. Aos 34, Luana pegou a sobra na entrada da área e chutou no ângulo. O Brasil voltou para o segundo tempo em ritmo intenso e fez o quarto aos 4 minutos. Tamires avançou pela esquerda e cruzou para Geice. A atacante cabeceou no canto esquerdo de Canales e fez 4-0. A delegação do Brasil viaja em voo fretado com as 26 jogadoras, nesta segunda-feira, rumo à Austrália. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Ernesto, o senhor falou aí do futebol masculino, ter que aprender muito com o feminino. Olha, a torcida do futebol feminino, essa tá dando aula. O jogo aconteceu aqui do lado, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, mais de 15 mil torcedores, numa manhã de domingo, prestigiando a seleção feminina. Às 11 horas da manhã, onde o masculino sempre reclama, o camarada entra em campo ali, parece que ele não acordou direito. Já diferente das mulheres, que vão a campo, vão buscar a sua energia. E vou te falar, Flávio, 11 horas da manhã, é por isso que eu digo, elas estão de parabéns. E a torcida? Podemos sim chamar de uma torcida excepcional, a torcida brasileira. Porque a seleção brasileira feminina é quem vai trazer essa alegria que está faltando no meio masculino. Porque a seleção brasileira masculina está deixando a desejar. Mas vamos falar delas. Vocês merecem, vocês estão adiante e continue assim, Marta e companhia. É isso, futebol, Copa do Mundo de futebol feminino. Que venham as americanas, que venham as inglesas. Eu sou mais Marta e companhia. É o Brasil no Mundial de Futebol Feminino da Austrália. Brasil em primeiro, seleção americana em segundo e a Inglaterra em terceiro. É isso, tá aí o pódio da competição. Com essa, vamos a um breve intervalo. Na volta, tem o Goiás passado a limpo para você. Cada canto tem um São João diferente, mas em todos eles tem meu país barraquinha, e o país barraquinha da Bahia. Caruaru, Pernambuco, você ia falar, é? Lá tem comida de monte, sem miserinha. E em Goiás, barraquinha tem que ter sofrência e pamonha. Pera aí, eu ouvi Piauí, porque lá não falta milho assado e um tanto de brincadeira. O que eu ia dizer é que no meu país... Ah, não, ele ia falar da de Marília, que tem pé de moleque. Santo Antônio. É nada, só ele ia falar de Minas, que tem o caldo verde, uai. São Pedro. Deus, pegou muita coisa. Gente, não era desses cantos que eu ia falar, mas agora é. Tudo junto e misturado no meu país, barraquinha. Mostra pra gente também o seu país nas redes com a hashtag Meu País Barraquinha.
Estamos de volta agora para falar de brasileiro da Série A. Nessa última segunda-feira, o Goiás entrou em campo para enfrentar o Coritiba. Ernesto, vamos acompanhar o que de melhor aconteceu neste confronto. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Goiás perde para o Lanterna Coritiba e segue na zona de rebaixamento da Série A. Os gols da partida foram marcados por Manga e Kusevic no lado do Coxa Branca e Dodô descontou para os donos da casa. Na noite desta segunda-feira, o time esmeraldino recebeu o Coritiba, no estádio Ailê Pinheiro e foi surpreendido pelo adversário, perdendo por 2-1. Assim, o time goiano segue na zona de rebaixamento. Uma partida bastante disputada no primeiro tempo e com destaque para a primeira vez de Armando Evangelista no comando esmeraldino na Serrinha. O Goiás foi bastante superior ao Coritiba na primeira etapa, chegando com mais perigo. Porém, ser perigoso não adianta muito se não tiver efetividade. Foi o time paranaense que saiu na frente. Aleph Manga em posição legal driblou 2 defensores, Tadeu foi sair para impedir o ataque e acabou falhando. Manga então de cobertura, mandou para o fundo das redes na Serrinha. Se estava difícil empatar, complicou com o Coritiba marcando o segundo. Em cobrança de escanteio, Kusevic de cabeça ampliou a vantagem para o clube Coxa Branca. Na volta do intervalo, mudanças de Armando, mas o time seguiu sem achar aquela boa chance para diminuir a partida. Mateuzinho foi o que chegou mais perto nos 20 minutos da segunda etapa. Porém, quando o gol saiu, teve o dedo do treinador. Armando colocou Palácios no jogo que finalizou, a bola foi defendida por Gabriel que deu o rebote nos pés de Dodô, que havia acabado de entrar e marcou o gol voltando a dar esperanças para o torcedor esmeraldino. A partida seguiu e o Goiás a todo tempo buscando o empate. Chances existiram, porém, não foram aproveitadas assim, terminando a partida com a vitória do Coritiba por 2-1. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. E a verdade é que acabamos por ter uma entrada no jogo até que se perspectivava-se outro resultado face à entrada e ao domínio que estávamos a ter durante o jogo. A verdade é que a partir de uma bola longa do guarda-redes em que estávamos 3 defensores para 1, acabámos por sofrer um golo caricato, o que em termos emocionais acabou por abalar a equipa e depois aquele primeiro tempo não fomos coerentes naquilo que estávamos a fazer e demorou tempo a encontrar-nos. A verdade é que na segunda parte continuámos a carregar, acho que tivemos por cima, acho que tivemos oportunidades suficientes para fazer mais que um golo. Não há jogadores que falham individualmente. Isto é um desporto coletivo. E no desporto coletivo todos falham. Porque no dia que ganhamos, ninguém ganhou sozinho. Ganhamos todos. Por isso, em relação a essa questão, acho que estamos esclarecidos. Em relação à segunda questão, o Palácios não entrou porque, de início, em primeiro lugar, porque eu achava que este era o 11 mais capaz para poder fazer face às exigências do jogo que tínhamos pela frente. Em segundo lugar, só para lembrar que este é o nosso quarto jogo em 11 dias. E se há alguém que tem que pensar na gestão, em quem está melhor, e se forem ver o tempo de utilização do Palácios nos 3 jogos anteriores, provavelmente já tenho uma resposta também em relação ao porquê. Eu tenho que tomar decisões, as decisões tenho que as tomar antes do jogo, não no final, em função de indicadores que os jogadores me vão dando, em função de indicadores que o meu departamento médico me vai dando. Por isso, o 11 que eu escolhi foi o 11 que me parecia, perante todos estes cenários, o 11 que me parecia que melhor resposta poderia dar
face à conjuntura atual, número de jogos e problemas físicos que temos. Eu já respondi essa questão em relação ao Palácios. Sabe quantos jogadores temos no Goiás? Temos muitos. O Morelli é um deles. E o Morelli hoje ficou no banco porque eu achei que o William, o Zé Ricardo e o Guilherme teriam um rendimento superior se optasse por colocar o Morelli numa dessas posições. Não quero com isto dizer que o Morelli, por não entrar de início, não tivesse tanta importância para este jogo como qualquer um destes 3 que eu enumerei. Bem, você acompanhou a derrota do Goiás em pleno estádio da Serrinha para o Coritiba. Ernesto, o que chamou muita atenção aí é que o Coritiba estava há 4 meses sem uma vitória. Foi vencer logo o Goiás. O Goiás está ressuscitando mortos. Isso nos deixa enfurecido, a torcida está muito chateada. E Armando Evangelista ainda não conseguiu entrar com o seu elenco em campo. Olha que vexame, Flávio. O Goiás perdeu em casa, ressuscitando o Coritiba. Agora ficou difícil para o Goiás. Já estava na zona de rebaixamento e ainda permanece. Bem, esse foi o confronto Goiás e Coritiba pelo Brasileiro da Série A. Se você que está nos acompanhando, que é aí um torcedor do futebol e acompanha o Bola na Rede, se você está ouvindo aí, olha o barulho. Vamos deixar esse barulho aí, técnico? Vamos deixar esse barulho aí. Olha, a equipe do Bola na Rede está... nós não paramos, nós estamos sempre trazendo para você melhorias. E o nosso estúdio está passando aí por uma reforma. Já já nós vamos trazer grandes novidades, viu, Ernesto? Com certeza. E esse barulho técnico é para que você um dia entenda que nós vamos estar assim, afinadinho, aí na sua casa. Aguarde, porque viemos com um estúdio novo do Bola na Rede. É isso, vem novidades por aí. Agora, vamos ver o que de melhor aconteceu na rodada do seu fim de semana. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Em casa, a Aparecidense derrota o Manaus e deixa a lanterna do Brasileiro Série C. A Aparecidense agora assumiu a 17ª colocação com 10 pontos. A Aparecidense recebeu neste sábado, dia 1º, o time do Manaus, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O duelo no estádio Aníbal Batista de Toledo foi um confronto direto contra o rebaixamento e no final, o Camaleão fez valer o fator casa e venceu pelo placar de 1-0. O gol da vitória da Aparecidense foi marcado por Genilson, aos 45 minutos do primeiro tempo. O volante marcou de cabeça após aproveitar cobrança de escanteio. Com a vitória, o Camaleão encerra a sequência ruim no Brasileirão Série C. A equipe vinha de 4 jogos sem vitória, com 3 derrotas e 1 empate nos últimos jogos. Com o triunfo, o Camaleão chegou aos 10 pontos e ultrapassou o próprio Manaus na tabela de classificação e ocupa a 17ª colocação. Já o time amazonense caiu para a 18ª colocação, também com 10 pontos. Na próxima rodada, os goianos irão enfrentar o São José do Rio Grande do Sul, no dia 9 de julho, novamente em Aparecida de Goiânia, no Aníbal Batista de Toledo. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Realmente é uma vitória importantíssima. A gente falava durante a semana que a gente ia começar a ganhar o jogo na segunda-feira, né? Para nós era uma grande decisão, assim como é o próximo jogo também. É um jogo de 6 pontos, né? Para quem tá brigando ali embaixo na tabela, tá muito embolado. E a gente sabe, né? Eu conversava essa semana, fiz uma reunião com os jogadores. O time nosso, se você for olhar no papel, posição por posição, não é para estar onde está hoje, né? Infelizmente, e alguns resultados que não aconteceram, a bola não entra, né? E o jogo, os jogadores vêm ficando nervosos, não vem o resultado e tudo. Então, tudo isso passava por esse jogo de hoje. Eu acredito que com essa vitória hoje, o time volta a buscar, volta a ter confiança, né? Futebol é confiança. E a gente precisava muito dessa vitória para dar sequência no campeonato. O ano passado, a gente chegou na 10ª rodada com 9 pontos, né? Bem parecido com o que foi agora. E a gente conseguiu classificar no G8, né? Obviamente que a gente tem que pensar primeiro em sair dessa zona incômoda,
mas essa vitória hoje, qualquer resultado que não fosse a vitória hoje, ia ser muito complicado para a gente na sequência do campeonato. Então veio não só os 3 pontos, vem resgatar aí a confiança, né, dos jogadores, confiança no trabalho do Emerson Mari, que está chegando agora, a gente já vê a mão dele, o dedo dele na equipe. Então é uma vitória de suma importância, não só pelos 3 pontos, mas para a continuidade do campeonato. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. As estrelas brilharam e o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 14 minutos, o Flamengo abriu o placar. Grande jogada de Arrascaeta, que driblou 2 e cruzou de 3 dedos para Gabigol. O atacante venceu a defesa do Fortaleza e marcou seu gol de número 150 pelo clube. Arrascaeta já vinha fazendo grande jogo e havia concedido assistência para Gabigol, mas no segundo tempo ampliou a vantagem. A zaga do Fortaleza cortou mal o cruzamento de Ayrton Lucas e o uruguaio não perdoou. Chute forte, alto, sem chances para João Ricardo. O Red Bull Bragantino dominou a partida e venceu o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Aos 16 minutos de jogo, o Bragantino abriu o placar em um belo gol coletivo. Juninho Capixaba deu cavadinha para Thiago Borbas, que de primeira escorou com o peito para Eric Ramírez cruzar rasteiro antes de Eduardo Sacha completar. Final: Corinthians 0, Red Bull Bragantino 1. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Vasco por 2-0. Eduardo passou para Luiz Henrique, que avançou pela esquerda e tabelou com Tiquinho Soares. Já na área, Luiz Henrique soltou a bomba e a bola passou entre as pernas de Léo Jardim para abrir o placar aos 7 minutos da segunda etapa. Já aos 50 minutos, Carlos Alberto venceu Pumita na velocidade e bateu cruzado para dar números finais à partida. Botafogo 2, Vasco da Gama 0. Ernesto, nós vimos aí o que de melhor aconteceu, os confrontos desta rodada. Tivemos o Flamengo, que venceu o Fortaleza, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino e o Botafogo venceu o Vasco da Gama. Verdade, o Corinthians entra na zona de rebaixamento, é ruim, né, para o Corinthians. O Flamengo está aí adiante, vai conseguindo mais pontuação e querendo sim estar aí no G4. Isso é muito bom para o Flamengo. Mas Flávio, você sabe o que está acontecendo em Goiás? Não. E principalmente em Caldas Novas, é a Volta Ciclística de Goiás. Um evento tradicional que já conhecíamos no estado de Goiás, está de volta. E temos um locutor, apresentador que veio falar mais disso no nosso programa. Você sabia disso, Flávio? Não sabia, mas vamos colocar o ciclismo em campo aqui no seu Bola na Rede. Segue a matéria com todas as informações. Olá, sou Tony Magalhães, realizador da Volta Ciclística de Goiás. A Volta Ciclística de Goiás chegou à sua 21ª edição. Um dos maiores eventos do ciclismo sul-americano e o maior evento de ciclismo do Brasil. São 6 dias de muita competição, de muito desafio aos atletas que buscam espaço na seleção brasileira. E essa nova edição, estamos trabalhando para que possamos incluí-la no ranking internacional, onde as seleções dos seus países estarão em Goiânia, estarão em Goiás, onde os atletas estarão na região das Águas Quentes, em Caldas Novas, buscando o espaço, buscando uma classificação para os Jogos Olímpicos. Então, a Volta Ciclística de Goiás, ela proporciona aí um espetáculo muito importante para o ciclismo e traz um entretenimento, sociabilidade com a região das Águas Quentes. Ernesto, ouvimos aí o Tony Magalhães, ele que juntamente com a sua equipe organizam a Volta Goiana de Ciclismo. São 20 anos da Volta Goiana de Ciclismo. Para você ter uma ideia aí, o Tour de France é o maior evento de ciclismo, 120 anos. O nosso, 20 anos, e no próximo ano acontece a 21ª edição da Volta Goiana. Como o Tony falou, a volta vai estar em Caldas Novas, lembrando que Caldas Novas é a terra das águas termais,
a terra da TV A7 Plus, a terra do Bola na Rede e a terra da volta olímpica, da volta goiana, estou botando até olímpica aqui, mas da volta goiana de ciclismo. Flávio Silva, Caldas Novas, Rio Quente, terra prometida, aqui é o paraíso. TV A7 Plus, programa Bola na Rede, na hora do almoço. Olha, para você ter uma ideia, tudo de bom. Interatividade, integração, tudo de bom. Nós também no paraíso aqui em Caldas Novas. O projeto de ciclismo, o 20º projeto de ciclismo em Goiás. É tudo de bom, Flávio. É isso. Lembrando mais uma vez, a volta goiana de ciclismo vai para a sua 21ª edição em 2024. O Ernesto esteve nas ruas e quem responde a bronca? É ele, Sebastião Peixoto, o nosso camisa 10. Se o Tião não resolver, ele corre atrás. Veja só o que disse o Tião, confira agora. Bronca do Povo. Ernesto Dias, do programa Bola na Rede, mais uma vez com o quadro A Bronca do Povo. Eu estou aqui hoje na Praça Inspetor João Ferreira com o comerciante Guilherme Moreira, da Drogaria São Salvador. Qual é a bronca, Guilherme Moreira, em relação a essa praça tão linda, 30 anos de idade, a Praça Inspetor João Ferreira? A bronca do povo é com você. Fica aqui a bronca em relação à praça, uma praça antiga. Nós, moradores e comerciantes, fizemos aqui um abaixo-assinado, uma reivindicação para a revitalização dessa praça, pois está abandonada. Nós, comerciantes, não aguentamos mais aqui a sujeira, a desorganização total conosco, comerciantes que pagamos os nossos impostos corretamente em dias. Aí, Tião Peixoto, essa é a bronca do povo, é a bronca do Guilherme Moreira, ele que é comerciante local. Veja só, Sebastião Peixoto, como essa praça ela está totalmente abandonada. Aqui é o vereador Tião Peixoto, aqui na Bola na Rede, no programa de melhor audiência. Aqui a bronca do povo tem vez, e eu estou aqui para defender o povo. Eu, Tião Peixoto, a Praça da 68, esquina com a 61, no centro de Goiânia. É um antigo bairro popular. Essa praça tem mais de 30 anos, 40 anos, foi feita. E está abandonada, está acabada. O Guilherme, da farmácia São Salvador, do INSS em frente. Essa praça está precisando ser revitalizada, prefeito! Tira essa bunda do sofá, vai andar Goiânia, Goiânia está acabada, cheia de lixo, suja. Ô, prefeito, você que é um homem de Deus, você não tem medo de ser castigado, prefeito? Olha o povo, nós precisamos do povo, o povo que elege e o povo tira. Vossa Excelência, faz esse favor, olha essa praça para meu amigo Guilherme, ele que é o toma conta da associação do centro de Goiânia, antigo bairro popular. Obrigado, Deus em primeiro lugar. Bronca do Povo. Esse é o quadro A Bronca do Povo com o Tião Peixoto, nosso camisa 10, o Tião que está preparado, o Tião que ouve a população, viu, Ernesto? Tião está preparado. Preparadíssimo, Flávio. Ernesto, vamos finalizar com esse barulho da nossa técnica aí produzindo um novo cenário, vem novidades para você. Então nós nos despedimos e marcamos um encontro com você no próximo Bola na Rede.